Primeiro, nós tínhamos 3 partidos me apoiando em 2006. Nessa eleição, nós já temos 12 partidos na aliança. Isso significa mais que o dobro do tempo de televisão que nós tivemos em 2006. Rádio e televisão, que é muito importante para a comunicação com os eleitores. Em segundo lugar, a avaliação do governo Lula. O Brasil demorou muito tempo para acreditar que Lula seria um grande presidente. O terceiro fator é que o PSDB está aí há 16 anos. O Alckmin foi governador 12 anos, vice-governador e governador. Agora mais 1 ano e meio como secretário. Ele sai muito bem nas pesquisas, 51%. Eu estou no patamar de 20%. Mas na eleição municipal, ele saiu com 45%, chegou com 22% e não foi nem para o segundo turno. Não acho que haja uma coesão em torno da candidatura no campo deles. O governador em exercício Goldman disse que ele não é o melhor candidato do PSDB. Todo mundo sabe as dificuldades que tem o candidato ao Senado, os 2 candidatos ao Senado com a candidatura dele, a máquina do governo, o próprio prefeito Gilberto Kassab. Então eu acho que não há uma coesão, uma adesão militante em relação à campanha nacional, mas não em relação à campanha estadual. Isso também favorece a nossa campanha. Faltam 11 mil agentes penitenciários no sistema prisional de São Paulo. E tem 59 mil presos, além da capacidade que nós deveríamos ter. E eles não foram capazes de responder à crise do sistema. Eles não separam os presos por grau de periculosidade, não introduziram o trabalho e a educação no presídio, não usaram o monitoramento eletrônico, que é um projeto meu que finalmente foi aprovado, pulseira ou tornezeleira, para você introduzir penas alternativas no sistema. Quer dizer, quem é de baixa periculosidade tem que trabalhar para a sociedade e não ficar preso pagando R$2.000, como a gente paga de imposto, e 80% dos presos voltam à criminalidade em São Paulo. Eles não foram capazes de equacionar a crise do sistema prisional. A polícia hoje está no fundo do poço. Sergipe e Piauí pagam em torno de 8 mil, um pouco mais no caso de Sergipe, por delegado. Aqui em torno de R$5.500. Como é que o Estado de São Paulo paga por delegado menos que o Piauí, menos que Sergipe? E a polícia está do jeito que está, desmotivada, falta policiamento ostensivo. Aí na hora que os indicadores todos crescem, fala para a polícia partir para cima. Aí aumentou 40% os homicídios pela própria polícia militar nesse começo de ano, mudaram o comando da polícia. Nós teremos uma parte muito importante do PMDB na minha campanha. Eu não tenho ainda como te dizer quanto, mas o Michel Temer, o Wagner Rossi, ministro da Agricultura, e muitas lideranças, muitos deputados, muitos prefeitos do interior estão mobilizados no apoio a Dilma e Mercadante. Nós teremos um grande ato, aí agora em meados de junho, já está programado com o PMDB, e vocês vão ver o tamanho do apoio que nós vamos ter, a surpresa que muitas lideranças que foram para o lado de lá terão em relação às bases PMDBistas. O PMDB também quer mudança em São Paulo. Eu disse para a Marta que ela, como senadora, ela vai para o lugar que eu estava. E vai ser imprescindível o papel dela na defesa do governo Dilma, como foi o meu. Eu fui convidado pelo presidente para ser ministro, em 2 situações. E conversando, nós chegamos à conclusão que eu não tinha como sair do Senado, que era imprescindível a minha presença no Senado. E fiquei no Senado. E acho que ela vai ter um papel muito importante de dar sustentação à primeira presidenta do Brasil, que vai ser a ministra Dilma Rousseff. O PR e o PDT reivindicavam vice e ficou pré-acordado que o PDT indicaria vice. Eles têm bons nomes para indicar para vice. E pode ser uma opção, a ideia de não ter uma chapa puro sangue e ter alguém do PDT. Estamos dialogando com os 12 partidos. De outro lado, o Suplicy é uma liderança política que São Paulo conhece e respeita e gosta. O Suplicy venceu todas as eleições parlamentares que disputou. Todas. A última para o Senado, inclusive, derrotou o vice da outra chapa. É inegável, episódios lamentáveis, como o episódio do mensalão, do dossiê, são coisas que não podiam ter acontecido e aconteceram. Agora, o partido é um partido que teve 500 mil votantes. O partido tem eleição direta da sua direção, que renova, que muda, que se transforma. E o partido hoje tem uma contribuição inquestionável para a história do Brasil. Eu não posso dizer das denúncias que diz respeito à família Sarney, essas coisas, no Senado não tem nem instrumento para apurar isso. E nesses episódios, você vê as melhores matérias e as piores matérias do jornalismo. A acusação é muito fácil, cada veículo quer dar um furo e joga qualquer coisa no ar. Tem que ter prudência e calma, não pré-julgar, esperar que as coisas possam ser apuradas com rigor. Esse capítulo eu achava que não competia ao Senado. Mas os atos secretos eu acho que era a responsabilidade do Senado. E a opção do partido e do governo foi que nós deveríamos encerrar aquele processo dentro do Senado, deixar o Ministério Público, a CGU,
Polícia Federal investigar as denúncias e retirar aquilo do Senado, estava paralisando o Senado. Eu não concordei com aquela decisão, falei, olha, eu acho melhor nessa discordância, eu sair da liderança do PT. Não tem por que eu ficar aqui. E disse isso publicamente, era meu sentimento mais profundo. O presidente me chamou no Palácio do Alvorada e falou, Mercadante, não tem como você sair da liderança. E eu errei, eu me precipitei, eu disse isso publicamente, usar aquela expressão, vou anunciar a minha renúncia irrevogável, não anunciei. Eu errei. Aprendendo, tem uma cultura analógica, tem que aprender essa coisa digital, ágil da internet que vocês dominam. Errei, disse na época que eu errei, mas eu não fui, todo mundo sabe por que eu não fui, porque o presidente pediu e eu reconheci que os argumentos dele eram maior do que a minha vaidade, ou maior do que o que eu poderia contribuir saindo da liderança. Se eu saísse da liderança, ia resolver o problema do Sarney? Não. Ia melhorar o país? Não. Ia melhorar a situação do governo no Senado? Não. Então, evidentemente, eu estava errado, não tinha como sair. O ex-secretário de Educação, Gabriel Chalita, se filiou ao PSB e defendeu até uma aliança entre o PSB e o PT. O senhor já fez essas críticas para ele? Ele já respondeu sobre esse assunto? Olha, ele fez essa opção e eu achei muito positivo que ele tenha saído do PSDB e vir para esse campo. E acho que ele vai nos apoiar. E vai apoiar Dilma e vai participar ativamente dessa campanha. E ele tem uma audiência fantástica. Os livros que ele tem feito, agora esses diálogos com o Fábio de Mello, têm tido uma repercussão impressionante. Portanto, ele dialoga com um setor muito amplo da sociedade. Agora, a política, e fez alguns projetos, por exemplo, Escola da Família, muito interessante. Infelizmente, o PSDB acabou. No final de semana, a escola era aberta para atividades culturais. Era um projeto de um deputado do PT, Hamilton Pereira. E infelizmente, nós perdemos alguns projetos que eu acho que valiam a pena. Mas houve um equívoco estruturante na política educacional do PSDB. Primeiro, carreira. Nós temos 230 mil professores aproximadamente, 100 mil não concursados. 43% dos professores do Estado de São Paulo não são concursados. Existe uma cláusula no contrato que é o equilíbrio econômico e financeiro. Eu vou usar essa cláusula para rediscutir o que está acontecendo. Porque eles licitaram os pedágios com uma taxa de retorno, interna de retorno, de 20%. O indexador IGPM. O governo Lula fez taxa de retorno de 8,5%, indexador IPCA. A diferença entre um e outro é 7 vezes. Tanto nós temos razão que os novos contratos que eles estão fazendo com 8,5% IPCA. Mas não reviram os contratos antigos. Podem chamar, pode marcar debate. Dizer, amanhã eu estou aí, depois da manhã, você fala o dia que o Alckmin vier que eu já estou aqui. Se ele não vier também eu venho, mas eu só quero debate. Eu peço para São Paulo o seguinte, me ponham no segundo turno para ver esse debate de modelo, de política, quem é que tem consistência, quem é que tem proposta, como é que faz. E eu tenho certeza que a gente ganha a eleição em São Paulo.